Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatemático.com e hoje nesse vídeo iremos resolver esta questão muito curiosa que caiu nas Olimpíadas de Matemática. Realmente à primeira vista impressiona, mas se nós usarmos as técnicas corretas, veremos que é muito simples a sua resolução. Antes gostaria, porém, de relembrar àqueles que estão assistindo que para mim é muito importante que vocês dê like, inscrevam-se no canal e divulguem entre seus colegas, pois tendo seu trabalho bem divulgado, qualquer professor fica muito mais estimulado a continuar produzindo vídeos de qualidade. Desde já eu agradeço e conto com vocês. Bom, inicialmente o que eu vou fazer é eliminar o 2 elevado a x por algo mais assim amigável, por uma letra apenas. É o que geralmente se faz. E aqui está então o que eu estou querendo dizer. 2 elevado a x eu vou trocar por um y para simplificar a nossa resolução. Só que também eu vou colocar o 4, eu posso escrever como 2 elevado a 2, como eu fiz aqui, fatorar. E aí eu já estou reduzindo tudo à mesma base. Entretanto, eu posso trocar esses dois de posição, que daí eu fico com mais uma coisa parecida com isso. E aqui está, existe uma propriedadezinha que me permite e autoriza eu trocar esses dois de posição. A na P, A elevado a P elevado a N, potência de potência, pode ser trocado o N e o P de posição. E é o que eu vou fazer aqui, vou passar o X para dentro e o 2 lá para fora. Tudo isso para ficar com algo parecido com este aqui. E após ter trocado, então, ficamos com 2 elevado a x e 2 elevado a x. Finalmente, o 2 elevado a x é y. Vou colocar y aqui e y aqui também. E após ter feito essa troca, então, parece que nos enquadramos numa equação do segundo grau. A única coisa que eu tenho que fazer é igualar a zero. Vou passar o y para lá, negativo, e o 1 também negativo. E aí está o que eu quis dizer. Ficamos com este negativo e este negativo. E ao invés de colocar o zero do lado de cá, eu coloquei do lado direito, que é mais habitual. A equação de segundo grau aqui está expressa. Na frente do x ao quadrado tem o a. E o a para nós, quando não aparece, é 1. E aqui também é 1. Então o a é 1, o b também é menos 1 e o c é menos 1. Vamos substituir na nossa equação para achar os valores do y. E aí está então, né, o que eu quis dizer. O menos está aqui. O b também é menos 1, e aí eu coloquei menos 1, então é menos na frente menos. Mais e menos, o menos 1 ao quadrado, que vai dar positivo. Menos o 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Perfeito, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Melhorando essa resposta, aqui na frente tem um númerozinho 1 invisível, eu sempre ponho para entender melhor a regra do sinal. E aqui está o que eu quis dizer, colocando um 1zinho invisível, se dá para ver bem que é a regra do produto. Menos com menos dá mais, não precisa colocar quando é o primeiro número assim. Continuando, mais ou menos, raiz, menos 1 ao quadrado é mais 1. Isso se deve ao fato de que o menos também está elevado ao quadrado. Portanto, eu repito menos com menos, aqui menos com menos dá mais 1. Então, aqui no caso é 1, e aqui 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4, 4. E o sinal, menos com mais, menos com menos, mais. Perfeito. E aí está então. Embaixo, 2 vezes 1 é 2. E agora, prosseguindo, o que nós temos? 1 mais ou menos raiz de 5. Vamos analisar essas duas raízes que eu obtive. Uma delas eu acho que não serve. E aqui está então o resultado que nós obtivemos. Lembrando que eu encontrei o y, mas o que eu quero na verdade é o x. Então agora eu vou ter que substituir uma das duas raízes aqui no lugar do y e tentar isolar o x através de logaritmo pela definição. E para aqueles que ainda não lembram, eu coloquei aqui a definição de logaritmo. Então logaritmo de uma coisa chamada n na base a igual a x, que eu coloquei, pode colocar qualquer letra aqui. No momento que eu passo o logaritmo e sua base para o outro lado, eu estarei isolando o n, que ficará a elevado a x. Transformei a equação logarítmica numa equação exponencial, que é o que a gente vai fazer aqui. Lembrando que este valor aqui tem que ser positivo, é a condição logarítmica. E este aqui embaixo, além de ser positivo, tem que ser diferente de 1. Então vamos agora substituir isto no lugar disto
para isolar o x usando a definição. E aqui está então, eu escrevi do jeito habitual, o primeiro logaritmo, depois a exponencial, né? E aqui eu escrevi exatamente o que está aqui, ó. E o n para nós é isso aqui tudo, não vamos esquecer. E aqui está, coloquei para vocês que tudo isso aqui é o n. Então, se eu passar o azinho para o outro lado em forma de logaritmo, este n vai ficar envolvido pelo logaritmo e eu isolei o x que está lá em cima. E aí está então o que eu estou dizendo, o 2 passou para o outro lado, aqui está, em forma de logaritmo, e o x despencou. Eu acabei de usar a definição de logaritmo, esse azinho passa para o outro lado, e o x lá em cima fica isolado, envolvendo o n como logaritmo. Vamos melhorar essa resposta, porque assim como está, fica muito complicado. Então, para simplificar isso, escrever de um jeito mais amigável, eu coloquei aqui a propriedadezinha a sobre b, é log do de cima menos log do de baixo. O de cima é esse aqui, log do de cima, na mesma base, menos log do de baixo, que é o número 2, na mesma base. Só que log de 2 na base 2 também é conhecido. E aqui está, quando é igual em cima e embaixo é 1. Então, este aqui pode ser substituído pelo número 1. Logaritmo na base 2 não existe nas calculadoras. Vamos fazer a mudança de base para a base 10, que todas as calculadoras possuem logaritmo na base 10, mas base 2 não. Para fazer a mudança de base 10, temos essa formulazinha que é a mudança de base. É logaritmo de A numa base que eu vou escolher qualquer, e vai ser 10, então, dividido por logaritmo de B na base 10. Na base C que vai ser 10 que eu vou escolher. Então, fazendo a comparação aqui, logaritmo disso aqui na base 10, dividido por logaritmo do 2 na base 10. Acabei de aplicar isso aqui, mudança de base, menos o número 1. Ok. Agora podemos usar uma calculadora para achar um valor aproximado disso aqui, mas esse já é o resultado. E após usar uma calculadora, encontramos esse valor aqui que continua indefinidamente, não tem um valor exato. Então esse é o resultado do primeiro y. Vamos agora ver o outro y. Antes então de encontrar o x para essa raiz, eu quero tecer um comentário em relação a esse y, que eu substituí isso aqui e acabei chegando nesta situação aqui, onde x é logaritmo de 1 mais raiz 5 sobre 2. Ok, o que a gente sabe das condições de logaritmo? Que esse valor que está aqui, que é o nosso n, tem que ser maior que 1, maior que 0. E realmente 1 mais raiz de 5 sobre 2 vai ser maior que 0, porque é uma soma, não tem como dar negativo. Então, esta condição está preenchida. Esta aqui, o de baixo, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Realmente o 2 é maior que 0 e o 2 também é diferente de 1. Logo, também está preenchida. Agora vamos ver esta aqui que eu acho que vai dar problema. Então, após substituir esta raiz aqui no lugar do y, ficamos com isso aqui. Então, isso aqui virou isso aqui. Agora passa o 2 para o outro lado, esse que é o nosso a em forma de logaritmo, vai ficar isolado x igual a logaritmo daquela coisa ali, 1 menos raiz de 5 sobre 2, na base 2, porque esse 2 aqui. Perfeito. Agora vamos ver se as condições são preenchidas, porque isso aqui tem sinal de menos e pode vir a dar problema. Vai depender do valor de raiz de 5. Se raiz de 5 for maior que 1, aí é negativo. Então, dando início ao estudo, vou colocar aqui o 5 é maior que algum número que tem raiz exata. É o 4. Sim, 4 tem raiz exata. E ele é menor que um outro número que também tem raiz exata. Acima do 5 tem o 6, não tem raiz exata. O 7 também não, o 8 também não. O 9 é o primeiro. Perfeito. O que eu posso fazer agora? Tirar a raiz de todos eles. Por isso que eu escolhi dois números que têm raiz exata. E aí está prosseguindo então. Tira a raiz de todos eles. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 5 não é exata. Mas eu sei que essa raiz está entre 2 e 3. Portanto, este valor está entre 2 e 3. 1 menos um valor que está entre 2 e 3 vai dar negativo. Logo, não existe x para este valor de y. Em outras palavras, isso aqui não gera um valor de x. E este aqui sim é o que gerou um valor para x. Sendo que o valor de x gerado por esse y está aqui, né? Pode ser expresso desta forma, onde o 10 não é necessário ser colocado. Ou após usar uma calculadora, este valor aqui aproximado. Bom, então era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, sempre reforçando que diariamente estarei postando novas videoaulas.
Portanto, é interessante se inscrever no canal para se manter informado das novidades. E com isso eu aguardo vocês no próximo vídeo.